Just don't let a good thing die. Canal C3N Retro. E salve para todos que acompanham o canal C3N Retro. Para quem não me conhece, eu sou Renan Rangel e aqui você vai encontrar o melhor dos anos 80 e 90. E no nosso programa de hoje vamos mostrar quando foi dada a notícia da morte dessas lendas das músicas internacionais. Lenda como Elvis Presley, Freddie Mercury do Queen, o rei do pop Michael Jackson, John Lennon dos Beatles e muito mais. Este vídeo é mais uma repostagem, tava tudo aí no canal, pessoal. Vamos ver se a gente traz esse quadro de volta, igual a gente fez com os filmes e com as séries. Então deixa aí nos comentários as dicas de cantoras que vocês querem ver neste quadro aqui. E o salve para os nossos inscritos vai para o Gustavo Stargame, o Ricardo Moraes e a Márcia Martins. E a gente vai começar com o rei do rock, o Elvis. E para quem não sabe, está no cinema o filme dele, pessoal, chamado Elvis. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Elvis Presley. Elvis Presley foi um cantor, músico e ator, tido como um dos mais significantes ícones culturais populares do século XX. Ele é frequentemente chamado de o rei do rock ou simplesmente o rei. O Elvis era aquele cara que parado, sem fazer nada, a mulherada já é loucura. A primeira vez que Elvis apareceu na televisão foi um escândalo. Para os religiosos, seus quadris e pés agitados eram provocação pura. Nos anos 50 ele estava em seu auge, vivia a vida perfeita de um dos astros do rock mais famosos do mundo. A queda do cantor começou quando Elvis sofreu pela morte de sua mãe, em 58, mesmo ano que se alistou ao exército. A partir dessa época, o cantor começou a fazer o uso constante de medicamentos pesados. Tudo piorou em 73, quando o cantor se separou de sua amada Priscila. Depois do divórcio, Elvis chegou a sofrer 2 overdoses. Em julho de 77, prestes a terminar o que seria seu último show, Elvis Presley era um homem de 42 anos, atolado na depressão e até meio grogue por causa do coquetel prescrito para uma combinação de hipertensão e uma longa lista de doenças cardíacas. O público, formado por 18 mil almas sentados do outro lado, entendeu e esperou, paciente pelo milagre. Elvis começou a cantar e mais uma vez se transformou. Sua voz era impecável e perfeita. 16 de agosto de 77, o astro do rock finalmente tomou tantos remédios que seu corpo não aguentou. Ele foi encontrado no chão do banheiro de sua casa. Naquele ano, ele já estava lutando contra um glaucoma e uma doença intestinal. Agora à noite, o Hospital Batista de Memphis informou que Elvis Presley foi encontrado morto por seu empresário. Elvis, com 42 anos, muito mais gordo e um casamento acabado, vivia sozinho em sua mansão do Presley Boulevard, em Memphis. Elvis Presley, o rei do rock and roll, foi sepultado hoje em Memphis, no Tennessee. Milhares de fãs dos Estados Unidos e de várias partes do mundo acompanharam o enterro do cantor, que foi marcado pela emoção e pelo choro convulsivo dos seus admiradores. Queen, uma banda britânica de rock fundada em 1970 e ativa sob sua formação clássica até 1991, sendo um dos recordistas de venda de discos a nível mundial. E o Queen tinha Freddie Mercury, cantor, pianista, compositor. E em novembro de 91, aos 45 anos, ele sabia que estava perto da morte. O músico era portador do vírus HIV e morreu no dia 24 daquele mês, poucos dias depois de interromper a medicação para a AIDS. Ele sentia que os remédios da época que o mantinham vivo ali também limitavam sua vida. Depois de anunciar que estava com AIDS, o líder do grupo Queen deixa uma das maiores fortunas da música e milhares de fãs por todo o mundo. Onde Freddie Mercury morreu ontem à noite ao lado do pai e da mãe. Há quase 2 anos, Freddie Mercury vivia recolhido na sua mansão de 9 milhões de dólares aqui na zona oeste de Londres. Para nós, vai ficar a imagem daquela noite no Rock in Rio 1 em 85.
O Brasil cantou junto com Freddie Mercury Love of My Life, Amor da Minha Vida, um dos sucessos do homem que morreu se queixando de uma vida sem amor. Os Beatles foi uma banda de rock inglesa formada em 1960 na cidade de Liverpool. Formada por John Lennon, Paul, George Harrison e Ringo Starr, é considerada a banda mais influente de todos os tempos. E o John Lennon, cantor, compositor e ativista da paz britânico, sua parceria de composição com o colega da banda Paul foi uma das mais célebres da história da música. E o lendário Beatle foi assassinado no dia 8 de dezembro de 1980. O cantor, então com 40 anos, estava acompanhado de sua mulher Yoko Ono quando foi atingido por 5 tiros. O autor dos disparos, identificado e preso logo em seguida, foi Mark David Chapman, de 25 anos, que no mesmo dia à tarde havia pedido um autógrafo ao ex-Beatles. Mark Chapman foi condenado à prisão perpétua, embora médicos psiquiatras o tivessem considerado vítima de distúrbios mentais. O mundo acordou hoje com uma notícia trágica. John Lennon, um dos Beatles, morreu assassinado. O crime foi no final da noite de ontem, em Nova York. Lennon chegava em casa com a mulher Yoko Ono quando o homem se aproximou, puxou um revólver e deu vários tiros no artista. Apesar da temperatura abaixo de zero, a homenagem a John Lennon foi uma das maiores concentrações da história do Central Park. Mais de 150 mil pessoas participaram da homenagem a Lennon organizada pelo prefeito de Nova York, Edward Koch. A multidão cantou músicas de John Lennon. Às 2 horas em ponto, Nova York ficou muda. Os camelôs do Central Park pararam de vender sanduíches e camisetas de John Lennon. Algumas emissoras de rádio saíram do ar. No parque, durante exatamente 10 minutos, podia-se ouvir apenas o ruído do vento e dos helicópteros da polícia. Foi um momento de muita emoção. Michael Jackson foi um cantor, compositor, dançarino e ator. Apelidado de o Rei do Pop, ele é um dos ícones culturais mais importantes e influentes de todos os tempos e um dos maiores artistas da história da música. Com apenas 5 anos, se juntou aos outros 4 irmãos e formaram um grupo que mais tarde se chamaria Jackson 5. E a carreira solo de Michael Jackson era inevitável. Explosão de energia que se espalhou pela terra. Tímido, ousado, idolatrado. Misteriosamente irreconhecível. Ele se escondia no mundo da fantasia, sim, mas espiava a realidade. Doou milhões para crianças doentes. E quem esquece? É dele o hino da esperança. O rei do pop era simplesmente um homem, entre xingamentos e espancamento de seu pai desde a infância querendo a perfeição do grupo Jackson 5, Michael Jackson vivia fantasia entre mudanças de rosto, de corpo e de cor. A verdade era que Michael Jackson trabalhou como homem quando criança e ainda era uma criança quando amadureceu. A mesma imprensa que chamou de rei do pop também chamou de pedófilo. E entre várias polêmicas, sua voz, seu corpo já não era mais o mesmo. Estava longe de ser aquele rei do pop que varreu o mundo nos anos 80. E no dia 25 de julho de 2009 veio a notícia. Boa noite. Boa noite. O cantor Michael Jackson foi hospitalizado hoje em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, por volta das 4 da tarde, hora de Brasília. Bonner, nós ligamos para o Instituto Médico Legal de Los Angeles e o IML confirmou que Michael Jackson morreu essa tarde. Bom dia, o Globo Notícias está no ar. Não se fala em outra coisa. O mundo está em choque com a morte de Michael Jackson. A história tem repetido a mesma sentença para os ídolos da música. Overdose. Mas overdose de medicamentos permitidos? Não precisamos de autópsia para saber. O menino Michael morreu cedo. Bittersweet.
memories. Whitney Houston foi uma premiada cantora, compositora, atriz, produtora, supermodelo e empresária norte-americana. É considerada pela crítica musical como a melhor cantora de todos os tempos. E quem aí não se lembra do clássico de 92, O Guarda-Costa, com Kevin Costner? Tem romances que ficam marcados para sempre em nossos corações. Dá vontade de chorar, não é? Kevin Costner. Não posso protegê-la desse jeito. Whitney Houston. Nenhum outro artista conseguiu ser o número 1 na lista dos mais vendidos nos Estados Unidos por 9 vezes consecutivas, como foi o caso de Whitney Houston, nem o Elvis, nem os Beatles e nem Michael Jackson. Mas junto com esse talento também havia uma mulher que tinha sido abusada sexualmente quando criança, que sofreu enorme pressão da mãe para alcançar o sucesso, com um marido ciumento, com profundas dúvidas sobre sua orientação sexual e que teve acesso a todas as drogas e álcool que desejava. E no dia 11 de fevereiro de 2012 chegava a notícia que abalou o mundo. Nós interrompemos a nossa programação para informar que morreu, aos 48 anos, a cantora americana Whitney Houston. A informação foi confirmada agora há pouco pela agente dela, Kristen Faust. Ela foi encontrada morta na banheira de um hotel. De acordo com um laudo divulgado dias após da morte, a artista morreu por afogamento acidental após consumir cocaína. Na noite de sábado, os agentes encontram Whitney Houston caída no chão de uma suíte no 4º andar deste hotel em Beverly Hills. O corpo foi achado na banheira, mas assessores da cantora o retiraram de lá. Os paramédicos tentam ressuscitar a cantora, mas Whitney não responde. We'll always love you. Bob Marley foi um cantor, guitarrista e compositor jamaicano, o mais conhecido músico de reggae de todos os tempos, famoso por popularizar o gênero. Marley já vendeu mais de 75 milhões de discos. Em 2001, Bob Marley ganhou uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood. Neste mesmo ano, ele recebeu um Grammy pelo conjunto da obra. Em 2004, a revista Rolling Stone classificou como o número 11 entre os 100 maiores artistas de todos os tempos. Em junho de 77, Bob descobriu um machucado no pé que não cicatrizava. Após uma das unhas ter caído, ele procurou um médico e o diagnóstico foi câncer. O médico aconselhou a ele amputar o dedo. Segundo os preceitos do Rastafari, ele não acreditou no médico e não quis amputar o dedo. O câncer se espalhou para o cérebro, pulmão e estômago. O Bob era um grande adepto da religião Rastafari e um grande defensor da maconha no sentido de comunhão com a religião. Bob Marley morreu no dia 11 de maio de 81 em Miami, nos Estados Unidos, aos 36 anos. O rei do reggae, um ídolo da música internacional. 5 anos atrás, quando ainda era famoso apenas na Jamaica, Bob Marley sofreu um atentado a tiros e pediu ao governo jamaicano que perdoasse os homens que atiraram nele. Bob Marley, que fazia músicas fortes, letras agressivas, em defesa da dignidade do negro, e que morreu esta semana vencido pelo câncer num hospital do Líbano. A tristeza logo deu lugar à celebração da obra. Os fãs atenderam ao pedido do ídolo, enxugaram as lágrimas e eternizaram o legado do músico que cantou a liberdade, a justiça e o amor. E espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo nostálgico aqui no canal. Então comentem e deixem aí qual cantores vocês querem ver neste quadro aqui. Vamos fazer uma parte inédita com a dica de vocês. Então para quem é inscrito, deixa aquele like. E quem não é inscrito, seja bem-vindo aqui ao canal C3N Retro, onde você vai encontrar o melhor dos anos 80 e 90. Valeu pessoal, até o próximo vídeo. Fui!